Durante décadas, a Disney foi sinônimo de magia, inovação e sucesso. De parques temáticos a franquias bilionárias no cinema, a gigante do entretenimento parecia ser um ícone impossível de ser batido. Mas nos últimos anos, tudo mudou. Bilheterias fracassadas, demissões em massa, queda de assinantes e o desinteresse do público. Tudo isso colocaram a Disney em um dos momentos mais delicados de sua história. Mas será que a Disney está mesmo à beira de um colapso? E será que ainda há como salvar uma marca que encantou crianças do mundo todo por gerações inteiras? Você percebeu que nos últimos anos algumas das maiores franquias do cinema simplesmente perderam relevância? Filmes da Marvel criavam filas nos cinemas, ingressos esgotavam em questão de minutos. Mas agora isso é apenas nostalgia, e nenhum filme ou lançamento consegue provocar uma reação dessa vinda do público. E o mais estranho é que não faz nem 5 anos direito que o mundo parou para ver Vingadores Ultimato. A verdade por trás disso é que estávamos vivendo uma crise sem precedentes no cinema mundial. E tem um estúdio que exemplifica isso melhor do que qualquer outro, a Disney. Para dar um exemplo, o remake de Branca de Neve, lançado nos cinemas há algumas semanas, tinha tudo para ser um grande sucesso e talvez uma das maiores bilheterias do ano. Mas o que estamos vivenciando é bem o oposto. Em sua segunda semana de lançamento, Branca de Neve sofreu uma queda impressionante de 66% nas bilheterias americanas, arrecadando apenas 14 milhões de dólares. E globalmente, o resultado não foi muito melhor. O filme mal ultrapassou a marca dos 143 milhões de dólares. Você pode estar pensando que esse valor não é tão ruim assim, mas considere isso. O orçamento inicial era estimado em impressionantes 270 milhões de dólares, sem contar os gastos em marketing, que adicionaram mais 100 milhões na conta. Ou seja, no ritmo atual, a Disney dificilmente vai recuperar sequer o investimento inicial. Um prejuízo gigantesco que mostra que algo deu muito errado na sala de planejamento. Mas não se trata de um caso isolado. O fracasso do Disney não se resume apenas a Branca de Neve. Nos últimos anos, filmes da Disney que carregam a chamada agenda woke, abordando temas considerados progressistas, têm enfrentado grandes rejeições por parte do público. Será que a Disney se esqueceu do principal motivo pelo qual as pessoas vão ao cinema, a diversão e o entretenimento? Será que pautas sociais precisam ser empurradas goela abaixo, até mesmo nos desenhos infantis? Contudo, não dá para culpar só os temas polêmicos pelas cadeiras vazias nos cinemas. O comportamento do consumidor mudou drasticamente, e grande parte disso está diretamente relacionada à tecnologia. Hoje você nem precisa sair do seu quarto para assistir a um filme. Com poucos cliques, temos uma infinidade de conteúdos à nossa disposição no celular através dos serviços de streaming. Aliás, o Disney Plus, que já foi considerado a salvação da empresa durante a pandemia, agora se tornou mais uma dor de cabeça. Para você ter uma ideia, só em 2024 o Disney Plus perdeu cerca de 700 mil assinantes. O mais curioso é que, apesar dessa queda brusca, a plataforma conseguiu fechar o ano com saldo positivo, com lucro operacional de aproximadamente 293 milhões de dólares. Mas calma, antes de achar que isso é uma boa notícia para a Disney, saiba que os problemas estão longe de acabar. O Disney Plus já queimou mais de 11,4 bilhões de dólares em perdas operacionais desde seu lançamento, e as previsões não são animadoras. A plataforma só conseguiu lucro recente depois de realizar cortes drásticos em seus conteúdos exclusivos, que custaram caro demais para os resultados apresentados. E tudo começou com decisões polêmicas da própria Disney, como o lançamento simultâneo do filme Viúva Negra nos cinemas e no streaming em 2021. Essa estratégia irritou cinemas, fãs e até a própria protagonista do filme, Scarlett Johansson, que processou o estúdio alegando que perdeu mais de 50 milhões de dólares devido a essa decisão controversa. Mas você pensa que os negócios vão mal? Na verdade, eles vão ainda pior. Ao mesmo tempo em que a rejeição aumenta, a Disney está enfrentando um cenário no qual seu público mais fiel, as crianças, está migrando rapidamente para outras plataformas. Hoje, as crianças preferem passar horas vendo vídeos curtos no YouTube, em vez de assistir episódios completos ou filmes do Disney Plus. Estima-se que crianças de 2 a 11 anos assistem 3 vezes mais conteúdo no YouTube do que na plataforma da Disney. Isso é devastador para uma empresa que construiu seu império justamente conquistando o público infantil. As histórias do Mickey, dos heróis da Marvel, ou mesmo de aquisições mais recentes como os Simpsons,
não foram feitas nem pensadas para o YouTube, mas para a TV e para o streaming, justamente o campo em que a Disney mais vem perdendo relevância. Mas será que estamos mesmo vendo o fim de uma era? Será que a magia Disney chegou ao fim? Apesar dos bilhões de dólares em investimento em produções que não despertam o interesse do público, ou que simplesmente foram classificadas como ruins, essas mesmas produções, quando avaliadas e analisadas pelo governo e pelo público, se tornaram tão problemáticas que jogaram a Disney, assim como muitas outras gigantes da mídia e do entretenimento, contra o governo americano, levando-as literalmente para os tribunais. Desde 2020, a empresa passou a adotar políticas internas relacionadas à diversidade e inclusão, seguindo uma tendência global entre grandes corporações. Recentemente, o presidente americano Donald Trump anunciou que sua administração investigaria a Disney através da Comissão Federal de Comunicações, devido a alegações de que os programas de diversidade da empresa estariam promovendo discriminação. É isso mesmo, você ouviu certo. A Disney foi acusada de discriminação por um programa que, ironicamente, deveria combater justamente isso. De acordo com a investigação, a Disney teria implementado iniciativas que obrigam que pelo menos 50% dos personagens das produções fossem representativos de grupos subrepresentados, o que, na visão do governo Trump, configuraria discriminação reversa. Essa investigação está causando uma grande dor de cabeça para a Disney, que agora precisa lidar com acusações e defender sua imagem perante o público e investidores. Mas será que uma investigação dessas tem mesmo fundamento ou estamos diante de uma manobra política? Difícil dizer. Só que a situação fica ainda mais complicada quando olhamos para o estado da Flórida, onde a Disney possui seus famosos parques temáticos. Desde 2022, a empresa esteve envolvida numa disputa feroz com o governador Ron DeSantis. Tudo começou quando a Disney se manifestou abertamente contra uma lei estadual, apelidada de Don't Say Gay, que proibia a discussão de temas relacionados à sexualidade nas escolas da Flórida. Essa posição pública não agradou DeSantis. Como retaliação, DeSantis retirou benefícios fiscais que a Disney usufruía há décadas. E mais grave ainda, removeu o status especial de distrito autônomo da região onde ficam seus parques. Para você entender melhor, desde 1967, a área da Disney tinha uma espécie de autonomia, um governo próprio que permitia à empresa tomar decisões sobre infraestrutura e gestão sem depender diretamente do Estado. Com o fim desse benefício, a empresa perdeu uma vantagem histórica e que colocava em risco a manutenção dos parques de Orlando no longo prazo. É claro que a Disney não ficou quieta e abriu um processo contra o governo da Flórida, exigindo de volta seu controle e alegando abuso de poder por parte de DeSantis. A longa disputa finalmente chegou ao fim em junho de 2024, quando um acordo surpreendente foi anunciado. A Disney investiria 17 bilhões de dólares no estado, construindo inclusive um novo parque temático. Em troca, o governo devolveu parte dos benefícios retirados e encerrou o processo judicial. A imagem da Disney sofreu muito com essas disputas públicas e políticas. O impacto disso é evidente nas redes sociais, nos boicotes a novos lançamentos do cinema e nas quedas sucessivas de público em suas atrações, já que os resultados dos parques pioram a cada ano. Percebendo o erro, recentemente o CEO Bob Iger anunciou que a empresa vai reduzir significativamente sua agenda woke, deixando claro que o objetivo principal da Disney sempre foi entreter e não entrar em conflitos ideológicos. Iger foi categórico ao dizer que a Disney se afastará dessas polêmicas para se reconectar com seu público tradicional. Mas será que agora não é tarde demais? Será que a Disney conseguirá se distanciar dessas disputas políticas que tanto desgastaram sua imagem nos últimos anos e fazer o público recuperar o interesse em suas produções? E falando em produções, como anda o selo Disney e seus investimentos? Se você acha que a Disney é só Mickey, princesas e castelos encantados, saiba que está vivendo uns 20 anos no passado. Hoje, quando falamos da Disney, estamos falando de um verdadeiro império do entretenimento, dono de franquias bilionárias como Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic. Mas o que deveria ser uma mina de ouro aparentemente se tornou um grande problema. Para começar, a aquisição da Marvel em 2009 parecia ter sido uma das melhores decisões já tomadas por um estúdio em Hollywood. Inicialmente, tudo que a Marvel lançava virava sucesso instantâneo. Quem não lembra do fenômeno cultural de Vingadores Ultimato, que se tornou a maior bilheteria da história na época? Parecia impossível imaginar que algo poderia dar errado. Mas, surpreendentemente,
Foi exatamente isso que aconteceu depois da chamada Fase 4. Depois do épico encerramento com Ultimato, o universo Marvel começou a perder rapidamente sua relevância. Filmes como Thor, Amor e Trovão e Homem-Formiga e A Vespa, Quantumania, foram grandes decepções para os fãs e críticos. Muitos apontaram que as histórias perderam coerência, abusaram das piadas fáceis e exageraram na inclusão de elementos considerados forçados ou woke. Séries como She-Hulk e Miss Marvel tiveram tantas críticas negativas que foram completamente esquecidas pelo estúdio e hoje não se ouve mais falar sobre, quase como se a Disney quisesse ignorar o fato delas terem sido feitas. Isso deixou claro para a Disney que a fórmula mágica da Marvel parece ter se esgotado. Afinal, quantas vezes você consegue assistir praticamente a mesma história sem se cansar? E se na Marvel as coisas não andam bem, em Star Wars a situação é ainda mais grave. Quando a Disney comprou a Lucasfilm em 2012, os fãs ficaram divididos entre empolgação e apreensão. Rapidamente, a apreensão virou realidade com o lançamento da nova trilogia e dos filmes derivados. Muitos fãs acreditam que a Disney simplesmente estragou Star Wars, mas nada disso se compara ao que aconteceu com a Pixar. Filmes como Lightyear tentou apostar em mensagens progressistas explícitas e acabaram sendo escrutinados pelo público, registrando prejuízos enormes para a empresa. O setor de cinema da Disney ainda não conseguiu se recuperar completamente no pós-pandemia. Salas vazias, bilheterias fracas e lançamentos decepcionantes viraram rotina. Mas afinal, o que poderia trazer o público de volta às salas de cinema? Muitos acreditam que a resposta é simples: voltar às raízes, entregando histórias bem feitas, emocionantes e que respeitam o legado das franquias amadas pelo público. Porém, será que a Disney consegue ainda ouvir o que os fãs realmente querem? Agora quer saber como o governo brasileiro gastou 5 bilhões em filmes que você nunca viu? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!